Nesta resenha da bola, segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, os três primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Flamengo que empatou com o Vasco em 1-1 no Maracanã. O Cruzeiro recebeu e venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, enquanto que o Palmeiras não tomou conhecimento do Fortaleza, ganhando em casa pelo placar de 4-1. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, vai destacar o Mirassol, que faz excelente campanha no Campeonato Brasileiro, é o quarto colocado, 42 pontos ganhos, e também o Grenal, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, que teve o Grêmio vencendo o Internacional na casa do adversário por 3-2. Enquanto isso, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, vai abordar o jogo 2, o jogo da segunda mão da fase quartas de final da Copa Libertadores da América. Tem também informações aqui da Liga Portuguesa, com as três equipes principais vencendo no final de semana. Tudo isso, não saia daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Resenha da Bola que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Você vai no link aqui na descrição deste vídeo e irá conhecer camisas de alta qualidade com valor incomparável. Agóis Esportes. Mas agora vamos iniciar essa resenha da bola e eu vou dar um pulo imediatamente até o Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai chegar falando das três primeiras equipes colocadas no Campeonato Brasileiro. Após o empate do Flamengo, 1-1 com o Vasco da Gama, o Cruzeiro vencendo o Red Bull Bragantino por 2-1 e a equipe do Palmeiras não tomando conhecimento do Fortaleza e derrotando por 4-1. Antônio Manuel Góes, como é que você vê o momento dessas equipes? Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Sem dúvida, cumpridas 24 rodadas do Brasileirão Série A, o Flamengo, líder, 51 pontos e um jogo a menos, 15 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 48 gols marcados, 11 sofridos, saldo de 37 gols, vê diminuída a distância para os concorrentes do topo da tabela. Cruzeiro, segundo, 50 pontos, 15 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 39 gols marcados, 17 sofridos, saldo de 22. E Palmeiras, terceiro, 49 pontos, 2 jogos a menos, 15 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 36 gols marcados, 18 sofridos e saldo de 18 gols. A ressaltar a evolução parcimoniosa do trabalho do português Leonardo Jardim desde fevereiro à frente do Cruzeiro, a par de reforços fundamentais na implementação de sua ideia de jogo. Um profissional com bons números na passagem pela Premier League. Por outro lado, a resiliente jornada no Palmeiras como equipe reformulada no meio da temporada. A afeição de seu vitorioso treinador Abel Ferreira,
às vésperas do quinto ano no Verdão e profusão de troféus conquistados. Agora turbinado com a chegada de Andrés Pereira no equilíbrio do meio-campo e a sintonia fina de Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque. Fatores, por sinal, decisivos nos 2-1 contra o River Plate em Buenos Aires, no primeiro duelo das quartas de final da Libertadores. Felipe Luiz, ora completando um ano à frente do elenco principal do Flamengo. Um pesadíssimo desafio neste começo da carreira de treinador do ex-lateral esquerdo rubro-negro. Passou a contar com a inclusão de futebolistas experientes vindos da Europa, notadamente Jorginho e Saúl, já consolidados no meio-campo, Samuel Lino no ataque e Emerson Royal na lateral direita. Alternativa para Varela, ora franco titular da posição, inclusive na seleção do Uruguai. O diferenciado desempenho de Arrascaeta, apesar da ausência do lesionado Eric Pulgar, agora na transição após 2 meses de inatividade. O retorno de Pedro após grave lesão em 2024 e a desenvoltura de outro atacante, o equatoriano Gonçalo Plata. Entretanto, a despeito do mérito de seus concorrentes, o Flamengo deixa escapar oportunidades de se distanciar na liderança do Brasileirão, agora ameaçada, e aumentar seu já considerável saldo de gols, por conta de recorrente perda de oportunidades para balançar as redes adversárias, com vitórias magras que não condizem com a sequencial superioridade técnica nas 4 linhas, salvo, por exemplo, em goleada como a de 8-0 contra o Vitória, um desconcertante show de bola no Maracanã. Faço uma observação sobre analistas da mídia carioca, fora de parâmetros básicos da recomendada isenção jornalística, ao levantarem a tese da tal classificação dos clubes no segundo turno, na contramão do regulamento de pontos corridos do Brasileirão, segundo a qual Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro terão superado o Flamengo na específica contagem de pontos do retorno, um fato destituído de validade no cômputo da pontuação geral da temporada. Claro que Cruzeiro e Palmeiras mordem os calcanhares do Flamengo e poderão até ultrapassá-lo, mas o rubro-negro depende unicamente das próprias forças para administrar uma vantagem ainda que reduzida, repito, por conta de oscilações com reflexos, sejamos francos, até irreversíveis. Para fechar, o Brasileirão da Série A, em curso, promete fortes emoções das próximas 14 rodadas, com alternâncias de posições entre os potenciais candidatos ao título, cujo fecho estará em boas mãos, seja qual for o vencedor da competição. Antes que esqueça, independente de cores preferenciais, que as temos como quaisquer outros torcedores aficionados do futebol, não cuidamos de formular opiniões do agrado pessoal dos ilustres seguidores do canal, Antônio Júnior. Mas com toda certeza, Antônio Manuel Góes. Nós fazemos jornalismo, e jornalismo sério, como tem que ser, imparcial. Aqui não tem essa. O fato de você ter um clube, todo mundo tem um clube, inclusive o jornalista. É verdade, meu caro. Você que está nos assistindo, que de repente possa não ter essa compreensão, que fique bem claro para você que nós analisamos os fatos a respeito do mundo do futebol de forma totalmente imparcial. Porque isso é jornalismo. A gente não está aqui brincando de falar de futebol. Fazemos com prazer, mas fazemos com responsabilidade, total responsabilidade. Porque isso é normal, isso é o que se pede, né, de quando você atua em qualquer segmento. Então, se a gente faz um comentário que o torcedor, aquele mais fanático, não goste, paciência, não é? Paciência. A gente aqui vai fazer sempre um jornalismo imparcial, procurando passar a melhor informação e não omitindo, não deixando de colocar a nossa opinião com relação aos fatos do mundo do futebol. E você disse bem, as 3 equipes aí na briga, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, vai ter briga até o final do campeonato. O Flamengo vencendo, aliás, o Flamengo vencendo, Palmeiras e Cruzeiro vencendo, o Flamengo tropeçando em cima do Vasco, que
cresceu muito, né? Que sempre cresce com o Flamengo, é um clube gigante do futebol brasileiro. O Flamengo tropeçou perdendo muitos gols, mas isso é o mundo do futebol, é assim mesmo. Nem sempre dá para ganhar, por mais que alguns torcedores comecem aí nas redes sociais, né? Ontem mesmo choveu de novo mais uma vez, né? Críticas ao Felipe Luiz. A crítica é normal, agora quando você faz algo totalmente insano, sem base, né? Aí não dá para você levar a sério, né, gente? Seja um comentário que for a respeito de qualquer clube que não tenha um mínimo de coerência. Mas, Fernando César, você aí em Curitiba, no Paraná, analisando agora esse fantástico Mirassol, que não é à toa, é o quarto colocado do campeonato, e esse Grenal, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, que eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes quando morei lá em Porto Alegre, no sul do Brasil, a bela Porto Alegre, e o Grêmio vencendo, hein, meu caro Fernando? Um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E tivemos então a 24ª rodada do Brasileirão neste final de semana. Eu fiquei atento aí a 2 jogos que, claro, me chamaram a atenção. A vitória do Mirassol sobre a equipe do Juventude confirma que realmente o Mirassol não está disputando esse campeonato brasileiro apenas como um time que surpreende num determinado jogo e que depois acaba decaindo na competição. Longe disso, já são 24 rodadas, Júnior, amigos, e o representante do interior paulista, pela estrutura que preparou para dar boas condições para o elenco, para os jogadores, tanto na parte física como na parte técnica e, claro, tática também, o Mirassol, ele ocupa aí um lugar privilegiado de 4º colocado, com 42 pontos em 23 jogos realizados, o que demonstra pela regularidade, tanto nos jogos em casa como atuando fora, que o Mirassol ele está realizando uma campanha para garantir uma vaga na Libertadores da América. E tem sido assim desde que o Campeonato Brasileiro na Série A começou. Normalmente, equipes que vêm da Série B precisam de um tempo para se adaptar, e o Mirassol ele já chegou adaptado para poder disputar esta Série A com bom desempenho. É um time que realmente tem regularidade e que nos permite até arriscar que ele pode sim, pelo que realizou até aqui, buscar uma vaga na Taça Libertadores para o ano que vem. Outro jogo que me chamou a atenção, meu caro Júnior e amigos da resenha, foi o clássico Grenal, pela rivalidade, pelo Inter que foi surpreendido em casa, inclusive depois, com calma, observando um lance que determinou a marcação de um pênalti a favor da equipe do Inter e que, para mim, não existiu. Achei que o zagueiro do Grêmio protegeu de forma lícita, mas o árbitro, o que é pior, mesmo orientado pelo VAR, acabou marcando a penalidade e, com isso, mesmo com essa marcação, o Inter não teve condições ou competência para tentar algo melhor, sequer o empate. E o Grêmio, com uma vitória diante do tradicional rival, realmente consegue aliviar em termos de pressão, o que deixa, sim, o técnico Mano Menezes com mais tranquilidade para administrar os próximos jogos. E, meu caro Júnior, a 25ª rodada me chama atenção com 5 jogos. O jogo entre Vasco e Cruzeiro
pelo Cruzeiro ser um protagonista a disputar o título, é o vice-líder hoje com 50 pontos, apesar de ter um jogo a mais que a equipe do Flamengo. Galo e Mirassol me chama a atenção porque a equipe do Atlético Mineiro não realiza uma boa campanha, muito pelo contrário, ocupa aí um modesto 15º lugar e se não abrir os olhos vai ficar ali numa situação ameaçadora, inclusive das chamadas ZR. O Mirassol tem a oportunidade de demonstrar a boa regularidade que vem obtendo no campeonato. E no domingo, os 3 jogos que me chamam a atenção: Fluminense e Vasco, por ser um grande clássico carioca, Bahia e Palmeiras, por ser equipes que vêm aí com boa campanha dentro da competição, o Palmeiras, inclusive, brigando pelo título, e o jogo melhor deles todos, Corinthians e Flamengo, que vai colocar frente a frente as equipes que detêm as maiores torcidas do futebol brasileiro, Júnior. Fernando César, sem dúvida alguma, o Grenal é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Como eu disse antes, eu vivenciei esse grande clássico, esse derby, um dos maiores do Brasil, sem dúvida alguma. E agora o Grêmio levou a melhor, esse pênalti polêmico também em favor do Internacional, que não teve competência para empatar o jogo no final. E a briga ali acirrada entre os dois, né, para ver quem fica melhor colocado no Brasileirão. O Grêmio é o 12º com 28 pontos, com 27, uma colocação a menos. Em 13º vem o Internacional. A verdade é que 2 gigantes que estão fazendo um campeonato muito abaixo daquilo que o seu torcedor espera, mas dessa feita o Grêmio levou a melhor e logo na casa do rival. E também esse Mirassol fantástico, uma estrutura top de linha, um trabalho bem pé no chão, mas com alto profissionalismo, e aí resulta isso aí. Primeiro ano na Série A e já é o 4º colocado. Eu vou mais longe, hein? Ele já tem 7 pontos para o São Paulo, que é o 8º colocado, que está fora ali são 6 primeiros, né, que vão para a Libertadores, o 5º e o 6º na pré-Libertadores, mas com a possibilidade de ter mais 1 ou 2 vagas, o Mirassol pode estar dando um passo aí, né, e até hoje, nesse momento, ele teria aí 3 vitórias à frente do São Paulo, tem um jogo a mais, inclusive, está numa situação muito boa para se garantir, pelo menos, na pré-Libertadores, a equipe do interior de São Paulo. Mas agora eu vou dar um pulo até Penedo, Alagoas. Daqui a pouquinho tem informações do Campeonato Português. No momento dessa gravação terminou o último jogo desta 6ª rodada. O Sporting vencendo 3-0 a equipe do Moreirense, que faz uma ótima campanha, está entre os primeiros colocados também. Era o 4º colocado até o momento. Vitória do Porto, vitória do Benfica na estreia do Mourinho, voltando a equipe dos encarnados, ele mesmo, José Mourinho. Daqui a pouquinho tem informações aqui da Liga Portuguesa. Mas, Robson, você chegando para falar do jogo da segunda mão da Copa Libertadores da América, fase quartas de final, hein, Robson? Um abraço. Olá, amigos. Olá, Antônio Júnior. Olá, pessoal do Resenha da Bola. Estamos voltando aqui para desejar inicialmente uma ótima semana e falarmos também sobre os confrontos de volta da Copa Conmebol Libertadores da América, os confrontos das quartas de final, os duelos que definirão os semifinalistas do mais importante torneio sul-americano. O Racing, que derrotou o Vélez Sarsfield pelo placar mínimo no jogo de ida, vai entrar em campo com a vantagem do empate, jogando no estádio El Cilindro. Tem um certo favoritismo, mas em se tratando de um clássico e em se tratando de uma vantagem tão magra, nós acreditamos que o duelo siga em aberto. Por sua vez, o Palmeiras, que venceu, para mim, a vitória mais expressiva dos clubes brasileiros nessa fase, foi da Sociedade Esportiva Palmeiras sobre
o forte River Plate em Buenos Aires. O Palmeiras venceu por 2-1 e terá a vantagem do empate a seu favor, jogando desta feita no Allianz Parque, na capital paulista. Todavia, fica o alerta. Há 3, 4 anos atrás, o Palmeiras sapecou um 3-0 lá na Argentina contra esse mesmo River e no duelo de volta perdeu por 2-0 e faltou pouco para ser eliminado. O time portenho teve 2 gols anulados, uma penalidade máxima marcada e depois anulada também. Então passou maus bocados, tomou susto, mas acabou avançando e se tornou campeão continental naquela oportunidade. Então o Palmeiras é bom botar as barbas de molho, apesar do favoritismo, o River Plate é merecedor de todos os respeitos. O São Paulo tem uma missão ingrata, no nosso modo de entender. Perdeu por 2-0 o primeiro jogo e terá que assinalar 3 tentos no jogo da volta no Morumbi. Realmente é uma missão complicada, o time equatoriano não é bobo, a LDU já eliminou inclusive o Botafogo, que é o atual campeão da Copa Conmebol Libertadores, e vem para jogar no Morumbi explorando a velocidade dos contra-ataques. São Paulo terá que se impor, vencer por 3 gols de diferença, caso vença por 2 gols de vantagem, irá decidir a vaga na disputa de penalidades, enfim. Uma situação que não é das melhores para o tricolor paulista, que espera contar com o retorno do diferenciado atacante Lucas Moura, que vem já há muito tempo lesionado, mas é um jogador realmente da mais alta qualidade que pode definir um confronto desse porte. Por fim, o duelo Estudiantes de La Plata e Flamengo. Lá em Buenos Aires, a missão do Flamengo vai ser difícil, apesar da vantagem mínima, venceu o duelo de ida por 1-0, mas a gente sabe das dificuldades de enfrentar as equipes argentinas lá no vizinho país. O Flamengo realmente terá que botar as barbas de molho, porque vai ser vítima de muita catimba, muita provocação por parte dos jogadores portenhos. Enfim, farão de tudo para não ser eliminado jogando dentro de casa. Agora, levarmos em conta as últimas Copas Libertadores da América, a supremacia brasileira é latente, salta aos olhos. E por conta disso, no nosso modo de entender, Palmeiras e Flamengo são os maiores favoritos a protagonizarem a grande final do torneio continental do ano 2025. Vamos torcer e esperar pelo resultado final. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. É isso aí, Robinson Lessa, direto de Penedo Lagoas, analisando os jogos, né, da segunda mão pela Libertadores da América e que tem 3 equipes da brasileiras. O São Paulo numa situação de fato mais complicada, mas pode reverter jogando em casa contra a LDU. O Palmeiras com a vantagem de jogar pelo empate com o River Plate, após o ótimo resultado em Buenos Aires, e o Flamengo, que perdeu muitos gols, mas ainda assim tem a vantagem do empate, uma situação mais complicada diante do Estudiantes, jogando na casa do adversário em La Plata, ali na grande Buenos Aires. Esta edição, mas agora eu vou falar, é claro, vai destacar o Campeonato Português, a Liga Portuguesa, que teve agora, no momento dessa gravação, o último jogo que fechou a 6ª rodada, o Sport derrotando em casa a boa equipe do Moreirense, que vem entre os primeiros colocados no campeonato. Só que o Sport fez os 3 gols já nos 10 minutos finais, nos 13 minutos com os acréscimos. O primeiro gol, 2 gols, 2 primeiros de pênalti, o primeiro marcado pelo Lúcio Soares, o camisa 97, capitão do Sport, aos 80 minutos. 35 da segunda etapa, o Pedro Gonçalves aos 90 minutos, também de pênalti, e aos 93, o Ionandes, o grego Ionandes, decretando os 3-0 do Sport. E o Porto vencendo por 3-0 fora de casa a equipe do Rio Ave. O Porto vem aí na liderança do campeonato, já eu passo a classificação geral. O Benfica, na estreia do José Mourinho, o renomado técnico português, que estava por último no Fenerbahçe da Turquia, e na estreia, voltando a trabalhar no Benfica, a equipe derrotou por 3-0, jogando fora de casa,
a equipe do Aves. O Benfica, que tem um jogo em atraso nesta terça-feira contra a equipe do Rio Ave, jogando na casa do adversário e pode chegar à segunda colocação do campeonato. Na primeira colocação vem o Futebol Clube do Porto, 18 pontos ganhos, segundo o Sporting com 15, terceiro o Benfica com jogo a menos, se ganhar amanhã passa o Sporting para 16, tem 13 no momento e menos no jogo. O Gil Vicente fazendo ótima campanha, o Gil que venceu o Famalicão por 2-0 nessa rodada, tem 13 pontos. Em quinto vem o Moreirense, com 12 pontos também, fazendo uma bela campanha no Campeonato Português. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui. Edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, clubes do Brasil, aqui de Portugal, de toda a Europa, do mundo. Para você escolher, vai lá no link embaixo, aqui na descrição deste vídeo, e acessa todo este material de camisas de qualidade excelente e um valor incomparável. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!